Existem teorias, inclusive científicas, sobre mundos paralelos ao nosso, e também sobre portais espaço-tempo, ligando o nosso mundo a outras épocas. Assim como as teorias, existem também diversos relatos de pessoas de diversas partes do mundo sobre acontecimentos que parecem ter ocorrido em lugares ou com pessoas de outra época, em um passado distante da atualidade, em que as testemunhas se encontravam. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com 3 relatos curtos sobre realidades paralelas. Vamos ao primeiro relato. O sítio que ficava em cima do morro. O relato a seguir é sobre um desses misteriosos acontecimentos. Esta história que vou contar aconteceu comigo e com meus amigos quando éramos crianças. Desde criança, eu, minha irmã mais nova e nossos amigos, vizinhos de rua, víamos de nossas casas um sítio ao longe. Na casa em que eu morava até meus 12 anos de idade, havia um corredor que dava na lavanderia, e era deste ponto que nós víamos aquele sítio distante, por entre meio das casas e em cima de um morro. Deste local, todos nós interagíamos com as pessoas que moravam naquele sítio. Falávamos com a senhora que ali morava. Víamos o marido dela chegar da roça com a enxada nos ombros e o filho dela. Teve uma vez que ela nos chamou a todos para tomar um chá na casa dela, com direito a comer um bolo que ela fez. Então um dia saímos, eu e meus amigos, sem avisar nossos pais, para irmos até aquele sítio, aceitando o convite da mulher que ali morava. Começamos a caminhar e caminhar, até que não conseguimos mais avistar o tal sítio, e sim apenas fábricas e residências. Desistimos e retornamos para a lavanderia de casa, e de lá sim, podíamos ver a mulher, ao longe, nos acenando e nos perguntando o porquê de não termos ido ao seu encontro. Tentamos por várias vezes, mas jamais encontramos o caminho até ele e nunca chegamos até o local. O curioso disso tudo é que, depois que me mudei daquela casa, toda a turma acabou aos poucos se separando e nunca mais falamos sobre o assunto. Porém, de vez em quando, me vinha aquela cena na cabeça por ter sido muito real. Ao nos reencontrarmos, já com nossos 25 anos de idade mais ou menos, uma amiga e seu irmão perguntou a todos se nós lembrávamos da tal casa do morro e respondemos afirmativamente que sim, todos nós lembrávamos de tudo, ricamente em detalhes. E eu tive que ser o estraga-prazeres em anunciar a eles que aquele sítio jamais existiu. O tal morro, que assim o chamávamos, nada mais era do que a antena da Rádio Globo AM de São Paulo, que fica no Parque São Lucas, zona leste da capital, e já estava ali muito tempo antes de nós nascermos. Este era o motivo de nós jamais conseguirmos chegar até o tal sítio. Depois de adultos que pudemos compreender o porquê seria impossível conseguirmos falar, ouvir e sermos ouvidos daquela distância em que a mulher se encontrava na época. Calculo hoje, com os meus conhecimentos, que seria uma distância de quase 4 quilômetros do raio de visão que tínhamos da lavanderia até a antena. Outra coisa que nos chamou a atenção foi o fato de ser um sítio e não uma casa comum, já que aquela região era densamente povoada por fábricas e residências, mesmo na época quando nós éramos pequenos. Hoje também, analisando os fatos acontecidos, parecia que estávamos interagindo com pessoas de um passado distante, talvez do século XVIII ou do século XIX, pelo tipo de roupa que vestiam e pelo lugar em si. Muito assustados, resolvemos guardar esta experiência com carinho e não procurar achar uma explicação plausível, até porque jamais a encontramos. Afinal, nunca sentimos medo deles,
porque nos pareciam ser boas pessoas. O fato é que esta experiência durou os 12 anos que vivi naquela casa. Até hoje, quando passo pela Avenida do Estado, sentido Santo André, polo petroquímico, e avisto a antena do Parque São Lucas e a caixa d'água do Coga, loja de materiais elétricos e de construção, eu me arrepio só de pensar o que lá havia um dia e na experiência sobrenatural que vivenciamos. Para finalizar, até quando nos vimos pela última vez em 2003, já trintões, nossos pais se lembravam também desta história. Eles nos relataram que nós falávamos que víamos a tal casa e as tais pessoas, que queríamos visitá-los, mas eles só viam uma forte luz que dali vinha. Mais um mistério, dentre tantos da minha infância e da infância da minha turma. Seriam aquelas pessoas de outra época, ligadas às crianças através de um portal espaço-tempo, motivo pelo qual nunca conseguiram estar lado a lado, ou seriam pessoas de um mundo paralelo, que estavam se comunicando através de um canal de frequência especial. Isso nunca será revelado, mas ao mesmo tempo serve como exemplo de que os mistérios sobrenaturais se manifestam em qualquer lugar, apenas esperando a oportunidade e o tempo certo para que isso ocorra. Fim desse relato. A cópia do meu marido. Pelo mundo todo, desde tempos antigos até os dias de hoje, existem relatos de avistamentos de cópias idênticas de pessoas, as chamadas doppelganger, as quais não estavam nos locais das visões, assustando aqueles que passaram por essa experiência. Qual fenômeno sobrenatural pode provocar esse tipo de acontecimento? Seriam portais abertos, ligando o nosso mundo a um outro universo paralelo, o qual possui a mesma realidade do nosso, conforme citam os cientistas? Se não, o que seria? Eu não sei o que aconteceu e até hoje ninguém conseguiu me explicar direito o que se passou. Depois de muito procurar pela internet, eu resolvi compartilhar minha experiência. Eis aqui o que aconteceu comigo. Eu estava tirando um cochilo durante o dia há um tempo atrás, e então eu acordei. Por que eu acordei nesse específico momento, eu não sei. Eu vi o meu marido em pé, ao lado da cama. Eu estranhei ele estar bebendo refrigerante direto de uma garrafa de 2 litros e estar rebolando e apontando para mim enquanto fazia isso, como se estivesse falando: eu tenho, você não tem. Como uma criança faria. Esse é um comportamento que não tem nada a ver com meu marido. Na hora, eu sentei na cama e falei: Luiz, larga de ser infantil e me deixa dormir em paz. Agora a parte que me apavorou. Enquanto eu estava sentada completamente consciente, eu vi ele desaparecendo do pé da cama, da parte de baixo para cima, de uma maneira como se fosse algo feito pelo computador. A imagem dele foi começando a granular até ficar um monte de quadradinhos. E então ele foi sumindo de baixo para cima, até sumir completamente. Mais um bug da Matrix. Outra coisa estranha sobre a visão é que ela não tinha som nenhum. Era como se aquilo estivesse no vácuo. E como se isso não bastasse, aquilo pareceu ter feito tudo em volta ficar mais quieto. Por exemplo, o meu ventilador de teto, que parece um helicóptero, não estava fazendo barulho algum. Eu imediatamente desci para a sala e liguei para ele no celular dele. Ele estava e esteve lá o dia todo em Santos trabalhando. A empresa onde ele trabalha tem uma filial lá e ele foi verificar algumas coisas. Então, o que eu tenho certeza é que 1. Aquela coisa não era o meu marido. 2. Eu não estava sonhando, já que tinha sentado na cama e ido para o andar de baixo logo após ver aquilo. Então, eu realmente gostaria de saber o que era aquela imagem dele. O que foi que fez aquilo aparecer? Por que aquilo resolveu imitar o meu marido? E por que fez aquela dança idiota do refrigerante?
Eu já tinha passado por ocorrências paranormais no passado, mas sempre coisas pequenas, mas nada como isso. Ver um fantasma é uma coisa, você sabe o que é e de onde eles vêm. Mas essa coisa, imitando o meu marido, me dá arrepios até hoje. Mas o que mais me arrepia é pensar por quanto tempo aquilo ficou em pé do meu lado enquanto eu dormia, até eu acordar e vê-lo perto de mim. Fim desse relato. Vamos ao terceiro e último relato. Mundo paralelo ou sonho. Em determinados locais e momentos, portais podem estar sendo abertos, ligando o nosso mundo a outras dimensões. Esta história eu ouvi hoje de um amigo, e às vezes fico pensando se o mundo após a vida não é uma realidade paralela, que convive o tempo todo com a nossa. O pai de um amigo meu tem um sítio numa cidade do interior. Cerca de 3 anos atrás, quando estava de férias da faculdade, meu amigo e seu primo resolveram ir passar o dia neste sítio, já que eles estavam na cidade e não havia nada melhor para fazer. Chegaram ao sítio por volta do meio-dia e a primeira coisa que fizeram foi colocar seus calções de banho e ir para um açude que há no local. Era época de chuva e o pai do meu amigo tinha fincado um tronco enorme bem no meio do açude para medir a profundidade e o aumento do nível da água. Meu amigo e o primo começaram a nadar até onde estava o tronco e brincar ao redor. De repente, começaram a conversar e nadar e brincar com várias pessoas, a maioria mulheres dentro da água. Eles viam claramente as pessoas e falavam com elas, e tudo parecia normal. E de um momento para o outro, tudo desapareceu. E eles caíram na real, que não poderia haver ninguém ali. Eles ficaram atônitos sem entender nada. O que mais me impressiona neste relato é que tanto meu amigo como o primo dele viram a mesma coisa, tiveram as mesmas sensações. E eles dizem que naquele momento sentiram-se como se estivessem num sonho ou numa realidade paralela, onde as coisas mais absurdas não causam estranheza e não fazem você se questionar sobre nada. Só quando caíram na real é que tiveram noção do que tinha acontecido. E até hoje nenhum dos dois tem explicação para isso. Eu acho essa história muito impressionante. Fim do terceiro relato. Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre esses relatos de realidade paralela. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada!